Boa tarde, Guapimirim, boa tarde, região. Estamos aqui hoje em mais uma tarde de cultura na cidade de Guapimirim. Hoje nós vamos visitar um espaço muito importante, referente à cultura da nossa cidade, onde há aqui um sério trabalho na formação, na educação do jovem promissor, jovem que se dedica, acima de tudo, ao espetáculo, à dança, ao balé. Nós estamos aqui precisamente no Balé Marcele Bilieri. E daqui a pouquinho nós vamos bater um papo com ela. Ela vai estar ali treinando os seus alunos, a gente vai pedir licença, interrompê-la, para saber um pouco mais de como funciona essa formação de futuros bailarinos que vão se espalhar Brasil afora, quiçá no mundo. E nesse momento nós estamos aqui nesse espaço, gostaríamos que vocês dessem uma olhada, é bem no centro, no coração de Guapimirim. A Marcele Bilieri transformou esse espaço aqui num espaço ambientando para que sejam ministradas as aulas de balé. E daqui a pouquinho, como eu falei para vocês e prometi, nós vamos estar mostrando para vocês como desenvolve esse trabalho aqui no município. A gente tem uma parede aqui que a gente pode chamar de uma parede premiadíssima. O Royal Academy of Dance tem aqui exposto alguns diplomas que foram concedidos a esse curso, estão todos aqui na parede, certificado de balé clássico médio e, em suma, uma variedade muito grande de prêmios aqui já atribuídos a essa academia, ao Balé Bilieri da Marcele, que a gente daqui a pouco é um curso, para que esclarecemos melhor para vocês, é um curso livre de balé clássico, tá? Com método inglês. Isso aí é uma coisa técnica que diz respeito ao desenvolvimento desse trabalho. E a gente vai conversar com a professora, com a instrutora a Alessandra Bilieri, que na verdade é uma advogada, que deixou a carreira de advogada, se formou e hoje ministra esse curso aqui de balé clássico para adultos e crianças. É importante que digamos isso também. Ela não prepara só crianças, não. Ela prepara também adultos. E é uma professora, é uma instrutora apaixonada, acima de tudo, pelo trabalho que faz. Trabalho que desenvolve com amor, com carinho, porque é uma amante da dança. A gente vai adentrar aqui o ambiente, pedir licença que ela deve estar se preparando nesse momento para começar, inclusive, ministrando algumas aulas. A gente vai invadir aqui o espaço dela, pedir licença que ela já se encontra aqui nesse momento com uma das alunas que a gente já acabou de conhecer aqui nos corredores do curso, onde é ministrado então o balé, a Ana Carolina, de 11 anos, que já há 3 anos pratica o balé clássico aqui na academia. A professora nesse momento lá se preparando, ali com os apetrechos fundamentais para o desenvolvimento da ministração desse curso, que são as sapatilhas ali. A gente vai aguardar só um pouquinho e volta com vocês nesse espaço bacana, como vocês estão vendo, preparado para o balé clássico. Segura aí que a gente já está voltando. Bom, nesse momento, como vocês já podem observar, já começa aqui então alguns desenvolvimentos da técnica do balé, a professora junto com a aluna Ana Carolina, e a gente vai interromper aqui, vamos pedir licença desse momento sagrado para bater um papo aqui com a professora Marcele Bilieri, fazendo. Professora, desculpe-me aí, esse momento importante da aula nós interrompemos, mas é preciso que nós pontuemos a cultura do nosso município,
você que já desenvolve esse trabalho ao longo de todo esse tempo. E Guapimirim, uma cidade pequena, uma cidade quase que esquecida na nossa região, hoje fazendo esse valoroso trabalho, que é um trabalho de formação, acima de tudo educacional, do caráter do jovem, do cidadão, mas acima de tudo também um preparo de futuros artistas. Marcele Bilieri, boa tarde, a palavra é sua. Boa tarde. Eu agradeço muito o apoio da imprensa, que, como sempre, em todos os lugares apoia a cultura, a nossa arte, que dificilmente é valorizada. E o meu papel é mais para... Ai, gente, desculpa, eu tô nervosa, desculpa. Isso que é legal, entrevistar sim com esse nervosismo, a gente vai ajudar você. Primeiramente, o que nós observamos é o seguinte, são fatos mais relevantes que, às vezes, simples palavras. Nós chegamos aqui, o que nós observamos, primeiramente, através do seu perfil, essa dedicação de, acima de tudo, de pessoa apaixonada pelo que faz. Porque isso aqui, sem dúvida nenhuma, deve caminhar junto com esse amor, com esse carinho, da satisfação de estar fazendo aquilo que gosta, daquilo que faz por amor. Porque a gente conhece as dificuldades, sejam dos pais, para trazerem seus filhos aqui, se prepararem de forma adequada para o futuro do balé, em suma. E o professor, acima de tudo, desprende um esforço muito grande para poder atender esse momento de necessidade, seja da população. Eu vi aqui que você não lidar só com jovens, com adultos também. Cada cidadão, ao fazer a diferença na formação dessas pessoas. E aqui, o meu trabalho, que eu não considero como trabalho, porque eu amo tanto fazer, que para mim isso daqui é uma terapia, é uma diversão. Então, o balé clássico, apesar de ser, né, uma arte, é uma atividade complementar, não faz parte do ensino fundamental, é uma atividade complementar, mas que é muito importante, porque ensina as crianças a ter disciplina. Eu sou bem rígida com relação a horários, a coque, a postura das meninas, misturando também com a parte lúdica para as crianças, para conquistar as crianças com esse tipo de técnica, com esse tipo de arte, que é o balé clássico, que é uma arte difícil. Você falou que não é curricular, ela não está na grade, né, do ensino fundamental, do ensino médio. Todavia, com todos esses atributos que você colocou, a arte, a dança, do modo geral, deveria estar. Infelizmente, me parece que as autoridades da educação, a própria LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, não consegue enxergar ainda a colaboração que poderia dar a cada cidadão na formação de caráter, na formação, em suma, de todo um sistema educacional dentro do país. Mas, Marcela, a gente tem algumas curiosidades aqui. No seu perfil, principalmente no Facebook, a gente viu que você tem uma outra formação. Você é acadêmica do curso de Direito. Todavia, abandonou toda essa prerrogativa que teria como advogado para se dedicar à dança. Explica um pouco para a gente, porque você, nesse comentário que você faz no seu perfil, você ainda diz o seguinte, que é uma advogada desiludida, mas muito satisfeita com o que faz isso. Explique isso para a gente. Bom, não vou considerar como profissionalmente, eu me tornei bailarina profissional agora. Mas eu fazia balé desde os 3 anos de idade. E com 16 anos eu parei o balé para poder fazer vestibular, né? Todo mundo tem que fazer vestibular. E entrei para a faculdade de Direito. Tive, claro, óbvio, estudando para vestibular, tive que largar o balé. Parei porque eu morava em Caxias e fazia balé em Copacabana. Aí eu tive que parar para dar preferência para o vestibular. Entrei para a universidade, adorei, amei o direito. Só que o direito, para mim, a teoria é linda. Só que a prática, me desculpem, os advogados, cada um faz a profissão que escolhe. Mas a prática do direito não foi minha praia. Não combina comigo. Para você ter uma noção que minha praia é arte, que não tem, completamente diferente do direito. É mais prático, assim. Então, larguei o direito, 10 anos de formada, 10 anos tentando gostar da profissão, gostar da prática forense. Larguei e voltei a dançar.
Somos parceiros nessa escolha, nessa opção. Fiz direito também, mas amo jornalismo. Todavia, continuamos no direito, porque o que a gente faz direito, professora. E o direito me ajuda, porque eu estou aqui na minha escola, é uma escola, mas é uma escola pequena, porque o espaço... Isso, pequeno no espaço, tá, gente? Porque é grande na comunicação, como vocês estão vendo, e nos objetivos alcançados. Isso, e eu sou assim, sou sozinha, todas as minhas alunas, as mães das minhas alunas, já estão acostumadas com o meu trabalho, que eu dou aula num horário, atendo as mães particularmente, com hora marcada nos outros horários. Então eu mesma faço o meu trabalho, a minha administração. Então o direito me ajudou com relação a administrar a minha escola. Já sabemos um pouquinho mais sobre a vida da Marcele Bilieri, cidadã duque caxiense, nascida ali. Eu vi que ela estudou no Colégio Santo Antônio, tem uma formação então católica, não é isso? Isso aí eu vou chutar, deve ter frequentado a Unigran Rio. Sim, feito direito lá na Unigran Rio. Estamos falando do direito, tá? E é uma cidadã brasileira, nacional, acima de tudo, com essa disponibilidade. Mas olha só, Marcele, a gente queria só saber essas pequenas curiosidades, particularidades tuas. Como nós vimos ali na entrada, vários prêmios, você hoje é uma profissional, além de dedicada ao teu trabalho, mas todavia também reconhecida pelo seu trabalho, visto que nós vimos ali muito bem colocados na parede da sua mesa, aqueles atributos que lhe foram conferidos em face desse profissionalismo que você tem. Mas o que a gente quer mesmo, Daniela, é mostrar mais do que palavras. É esse amor que você dedica através do seu trabalho, da sua dança, do balé, da arte do modo generalizado, que são as imagens que refletem verdadeiramente aquilo que está dentro da alma. E a gente vai pedir, então, primeiro agradecer a você por esse momento especial de conhecê-la, de conhecer seu trabalho junto a essa juventude, ao ser humano do modo geral, e pedir para você que continue com o seu trabalho, que a gente vai registrar isso, tá bom? Vou deixar para vocês as palavras com as considerações finais. Tá? Olha, eu agradeço muito, estou sempre aberta à imprensa, para divulgação, não do meu trabalho, mas divulgação da minha arte, que é do balé clássico. Agradeço imensamente a visita de vocês aqui. O que nós temos aqui, na verdade, é essa amostragem que é muito generalizada. Eu convido a todos vocês que estejam aqui no município de Guapimirim, que conheçam esse espaço. Eu não sei o endereço bem, professora. Aqui é numa praça, não é isso? Isso, é próximo à Praça da Emancipação, na Rua Ita, a Rua Transversal, número 30, sala 201, em frente à Rua do Grupo. Todo mundo conhece como a Rua do Grupo. Então, vem para cá, conheça aqui esse espaço maravilhoso, a professora, como vocês viram, a simpatia de pessoa dedicada ao amor e à arte, e que vocês venham aqui conhecer um pouco desse trabalho, e quiçá, você também não pode ser um grande bailarino, sem preconceitos de masculino ou feminino, vem até aqui. Agora, professora, tem preparado também um evento já à frente aí, eu sei que ao longo de todo esse tempo do teu trabalho, você procura sempre externar, né, esse espaço teu para a sociedade civil do modo geral, para os guapimirienses, e me parece que você já tem um evento agendado para esse mês, é isso? Tenho. É o espetáculo de final de ano, né? Que é como se fosse um prêmio das minhas alunas, né? Do fim do ano e um presente para as mães, né? Para elas ficarem sabendo como as meninas estão, o resultado do meu trabalho. Então, dia 13 de dezembro, sábado que vem, é o espetáculo delas. O tema é as bailarinas de Degas. Eu me inspirei nos meus quadrinhos, nas cópias dos meus quadros. E é isso. Não vou usar as músicas da época de Degas, como Debussy, porque as músicas são lindas, mas a maioria é piano. E nós estamos em 2014, né, gente? Então, o público, principalmente o jovem, quer ouvir músicas mais animadas. Amo meu pianinho, mas eu misturei o tema Degas com o pop internacional, por incrível que pareça. Próprio da criatividade e da arte. Isso. Aí eu usei as músicas do pop, como vocês viram aqui, da Adele, né? A gente dançou Adele, mas com uma outra versão instrumental, com violino e piano do grupo musical The Piano Guys. Aí eu estou usando o repertório deles. É isso aí. Vamos mostrar um pouquinho mais desse balé bacana aqui. A gente, nesse momento, está na presença da Ana Carolina,
da Isabela Carvalho, a Ana, que tem 11 anos, não é isso, Ana? Já há 3 anos pratica balé. Sim. Como é que é isso? Gostoso, legal? É uma coisa que você se prepara para o futuro da sua vida, para ser uma bailarina, é isso? É isso. No futuro eu quero ser uma bailarina profissional e professora de balé. Olha que lindo ela, gente. Ela quer ser professora de balé. Você já é linda, você já é bailarina, só falta ser professora. Vai chegar rápido. A Isabela Carvalho está aqui do nosso lado também. Isabela, boa tarde. Como é que é essa coisa aí de ser bailarina também? Isso é um sonho da vida de cada uma de vocês? É porque desde quando eu era pequena assim, eu tinha vontade de fazer balé e eu realizei meu sonho fazendo. Porque é muito bom, você sente a vida, é muito bom. Mas você já cresceu pra caramba também. E o balé cresceu contigo? Cresceu. Com certeza. Evoluí muito desde quando eu entrei assim, porque eu também já tenho 3 anos que eu entrei junto com a Carol. Aí a gente veio firme e forte. Quantos anos você tem? 12. 12 anos, então tá aí. 11 anos a Ana Carolina, 12 anos a Isabela Carvalho. Essa daqui que nós vamos conversar agora. Não tivemos o prazer de conhecê-la antes. Qual o seu nome? Laura, Laura, qual a idade, Laura? 12. Compartilhando do mesmo sonho, dos mesmos objetivos? Sim, eu gosto muito. Isso nasceu da onde? Nasceu de um sonho também de realizar uma coisa diferente para sua vida? Sim, eu sempre gostei de balé, eu quis fazer, eu tô fazendo. Isso. E todas crescidas já, gente. Olha só que coisa, que meninas maravilhosas. E o que hoje esse espaço aqui da professora Marcele Bilieri prepara é isso. É, acima de tudo, a inclusão social, a inclusão de pais e alunos, a inclusão da sociedade como um todo, fazendo isso, transformando gente que tinha um sonho em realidade. Muito obrigado. A gente volta numa próxima reportagem, pontuando a cultura da nossa cidade. Antônio Alexandre para o webjornal magiaonline.com, da rede de TV Web Mais, juntinho com vocês, mostrando tudo que acontece na sua cidade.
Acesa, qualquer lugar, aonde esteja um monte de cerveja. Viva! Aqui do município de Guapimirim, a gente está falando de cultura. Vocês acabaram de ver aqui a reportagem dessa bailarina espetacular que nós apresentamos a vocês, que faz parte da cultura local. Mas hoje a gente vai falar de uma coisa totalmente diversa daquela que nós mostramos para você nessa reportagem anterior, que é a cervejaria artesanal de um cidadão engenheiro, seu João Veiga, que criou a cerveja, que faz parte de uma tendência hoje muito grande, universalizada, mundialmente conhecida, e no Brasil estourando de uma vez por todas, que é a cerveja artesanal. Muitas pessoas hoje se dedicam a essa arte de fabricar caseiramente a sua cerveja, dentro dos limites e preferências dos seus gostos, e a gente vai conversar com um desses cidadãos nacionais brasileiros que fabrica aqui em Guapimirim, no condomínio onde mora, e faz também, além da arte de fazer uma cerveja nova, uma cerveja diferenciada e caseira, promove na sua casa, aqui na sua residência, um curso ensinando as pessoas como deve ser uma cerveja perfeita. A gente vai entrar agora e bater um papo com ele. Vamos pedir licença aqui, com licença, estamos chegando. A gente já vê o seu João ali, nessa casa aqui no condomínio, muito gostoso, muito confortável. E a gente vai bater aqui esse papo com ele. Está aqui, seu João Veiga, tudo bem? Já mostrando pra gente aqui algumas tendências da quais se procura para se fazer uma boa cerveja caseira. João, primeiramente, boa tarde, parabenizá-lo primeiramente por essa iniciativa, e o que a gente quer é bater um papo contigo para conhecer um pouco dessa arte de fazer uma cerveja artesanal. Será muito bom, porque é o hobby que mais cresce no Brasil, é o hobby que mais cresce no mundo, né? E é um hobby relativamente fácil de fazer em casa, com panelas caseiras, numa cozinha de apartamento você poderá fazer seu próprio produto, né? Você poderá fazer um produto que você e sua família apreciem bem, né? Mas, mais uma vez, como você falou, cervejas 100% de malte, né? Não cervejas de milho, que são as comuns do mercado. Tá aí, gente. Todas essas dicas a gente vai sentar ali agora com o seu João e começar a saber de cada detalhe desse no país, que a preferência nacional é o futebol, mas é também a cerveja. Segura aí que a gente está voltando. Qualquer lugar, aonde esteja um monte de cerveja. Bom, já estamos aqui confortavelmente na casa do senhor João, que nós vamos pedir desculpa, senhor João, a partir de agora, chamá-lo carinhosamente de João. Perfeito. O João, como eu falei para vocês, é um engenheiro civil, mas tem um hobby. E o hobby dele é que a gente vai falar agora, é um pouco dessa produção da cervejaria nacional e artesanal. Eu não sei, João, se a gente poderia chamar de nacionalmente, já que o mundo todo hoje produz cerveja, hoje é o gosto mundial. Falei agora há pouco com vocês que a gente tem essa paixão, que é o futebol, e o futebol está intimamente ligado com esse prazer da degustação da cerveja. Mas nesse caso a gente está falando de uma cerveja comercial. E o João faz justamente o contrário disso. Ele apresenta uma proposta nova, uma proposta que facilmente cai no gosto do consumidor brasileiro. De você tem uma formação de engenheiro civil.
Da onde, explica pra gente, saiu esse hobby de produção de cerveja artesanal? Na verdade, foram duas razões. A primeira que por volta de 2004 eu estava pensando em me aposentar e estava pensando em o que fazer para me ocupar nessa mudança de vida, né? Outro ponto também é que eu estava cansado da mesmice. Quando eu falo da mesmice, é de beber esse produto que nós temos no mercado. Porque, na verdade, eles não nos agregam nada, né? Cerveja do mercado matam a nossa sede, e muito bem. Temos que bater palmas para isso, né? Mas são cervejas que não são diferenciadas, elas são todas iguais. Então eu viajava pelo mundo afora e via nesse mundo afora que existem produtos, cervejas, né? Com gostos, com aromas muito marcantes, muito gostosos, muito diferenciados. Aí nessa época então comecei a pensar, vou produzir minha cerveja em casa. Mas eu era um analfabeto em cerveja, né? Em 2004 eu não sabia nada, a não ser de beber as cervejas que todos nós bebemos aí vindas do supermercado, né? Comecei a procurar na internet, estou falando 2004, né? Não havia absolutamente nada no Brasil. Nada. Pesquisava, vasculhava, nada. Encontrei um kit nos Estados Unidos, que o americano e o europeu já tem muito esse hábito de produzir cerveja em casa, mas isso é muito antigo já. E eu continuei pesquisando até que encontrei um profissional em Juiz de Fora que realmente me jogou nesse mundo. Eu fui a Juiz de Fora, fiz o meu primeiro curso de cerveja em 2005 e foi em 2005 então que eu comecei a produzir minha primeira cerveja. João, eu vou te fazer uma pergunta aqui, te interromper. Muito legal isso, você já começa a contar a história da iniciação desse seu hobby. Exatamente. Gostaria de fazer alguns adendos aí à sua colocação. Uhum. É difícil a produção e o consumo de cerveja artesanal no Brasil? Eu explico por quê. Eu acredito que tenha alguma ajuda, de uma certa forma, por sermos um país tropical. Vivemos num estado onde chegamos a temperatura de 40, às vezes 50 graus, não é isso? Sensações térmicas muito elevadas. Isso facilita na hora de você comercializar um produto desse? Com certeza, como você falou no início, o brasileiro é apaixonado por cerveja, né? O nosso clima favorece, né? O gosto por futebol, pelo samba, né? Pela praia, né? Que são potenciais que o Brasil tem, realmente favorecem isso, né? Mas temos uma coisa, não sei se vai interessar muito, é que nós não temos apoio do governo. Não, eu ia chegar nesse ponto. Cerveja artesanal. Eu ia chegar nesse ponto, porque hoje a gente já consegue detectar uma tendência muito grande mundialmente, mas o brasileiro se jogou por inteiro na produção de cerveja artesanal. E hoje nas rodas de samba, no futebol, nas mesas de bar, já se comentam isso. O gosto pela qualidade e diferenciação de cervejas do modo geral. Aonde precisamente você se encaixa nesse debate sobre o gosto da cerveja? Veja bem, se é que eu entendi bem a sua pergunta, né? Voltando para aquele mesmo assunto, eu quero cervejas que me agreguem valor, que me deem sensações diferentes, sensações de aroma, de gostos, de percepções diferenciadas. Ok? Coisa que a cerveja do mercado não nos dá. Eu tenho cervejas aqui que são defumadas. Eu faço uma cerveja defumada. Isso é novidade, eu nem sabia que existia cerveja defumada. Ou seja, o malte ficou, durante algum tempo, recebendo o processo de secagem, sob uma fumaça. E tem cervejarias pelo mundo afora que se dão ao luxo de escolher o tipo de madeira que vai ser incendiada para que a fumaça venha a transmitir para o malte um gosto específico de uma determinada madeira. Seja no aroma, seja no gosto. Exatamente. Aroma e gosto vão ser percebidos. Tem uma cerveja até aqui que vocês poderão degustá-la, que aliás foi a cerveja que foi premiada em 2007, foi em segundo lugar, num concurso nacional das Acervas. A Acervas é a Associação de Cervejeiros Artesanais. A primeira foi no Rio de Janeiro, foi a Serva Carioca, e é um produto diferente. Possivelmente muitos nem imaginavam, como você, que existia uma cerveja defumada. Então, essa exatamente é o que permite a cerveja artesanal, é você criar. Vocês acreditam que possa haver uma cerveja de pétalas de rosas? Olha só que Você acredita que possa existir cerveja de pimenta? Cerveja de frutas brasileiras. Hoje temos bacuri, cumaru, taperebá,
Vou fazer uma cerveja de jaca, de capim-limão. Olha a variedade. Fazendo alusão aqui ao poeta, ele dizia o seguinte, que as rosas não falam, simplesmente exalam o perfume que rouba o exatamente, Titi. exatamente. Então, uma cerveja de pétalas de rosa deve ser uma coisa assim, exatamente. fora de série. Agora, João, o que a gente quer saber mais é o seguinte, eu não sei se o ditado é procedente, mas muitos cervejeiros dizem que é o seguinte, que depois do terceiro copo tudo é cerveja. É verdade isso? Não é pelo que você está me falando. Não é verdade, eu discordo completamente. Não mesmo. Esse deve ser o cachaceiro. Com certeza não. O apaixonado por cerveja artesanal não pensa assim. Porque o que acontece com o cervejeiro caseiro e cervejeiro artesanal? A diferença é muito grande, porque nós degustamos cervejas artesanais. Nós trocamos quantidade por qualidade. Nós queremos provar, degustar cervejas diferentes. Beber meio copo de uma, beber meio copo de outra, beber meio copo de outra. E exatamente para você perceber essa variedade de aromas e gostos que ela nos permite, né? Então não tem essa da gente beber como era com as tradicionais, né? Vamos encher a cara, vamos beber 3 caixas de cerveja. Isso. Não, hoje... O cervejeiro geralmente é assim, né, João? Exatamente. O negócio é mais quantitativo do que qualitativo. Quando eu junto meus amigos, a gente define, vamos beber o quê? Vamos comprar todos os estilos de uma determinada marca e vamos degustar todas elas. E vamos, inclusive, nos habituar a falar sobre ela. O que é que nós percebemos? Para ver uma troca de experiências. Porque é um aprendizado, é um treinamento também. Cria-se uma cultura em torno dessa degustação, dessa tendência de estar exercitando ali o beber cerveja. Porque essas cervejas artesanais, e vocês poderão e vão exercitar aqui, antes de bebê-la, nós temos que cheirar. Temos que tentar perceber que aroma nós estamos percebendo, igual quando você bebe o vinho. Então a cerveja artesanal é a mesma coisa. E o legal é você perceber essa variedade, que a nossa percepção sensorial pode ser diferente. Você pode perceber, por exemplo, uma fruta, manga, eu posso dizer que é pêssego, você pode dizer que é uma outra fruta, porque nós temos essa capacidade. E isso é que é gostoso, né? Perceber essas diferenças. João, partindo de um polo para o outro, a gente sabe e entende a dificuldade que vocês devem ter na produção dessa cerveja. Hoje existem marcas e qualidades de cerveja já consagradas no mercado comercial, como sabemos, e eles têm todo um aparato por detrás disso que os permitem fazer essa distribuição. Todavia, o governo do estado do Rio de Janeiro, através de uma iniciativa inédita, incluiu no circuito carioca alguns desses cervejeiros, que não sei se podem ser denominados assim, numa rota de colocação e pontuação de cada um desses cervejeiros, estão se preocupando em reuni-los para que vocês possam ter oportunidade de mostrar esse trabalho de maneira mais contundente para a população do modo geral. Exatamente. Que dificuldades hoje, João, vocês encontram para poder tirar esse teu produto produzido aqui na sua casa, ou seja, o produto caseiro, para comercialização? Na verdade, nós, cervejeiros caseiros, não podemos comercializar. Não podemos comercializar. Nós temos que ter... Existe um impedimento. Existe um impedimento porque nós teríamos que ter uma aprovação do Ministério da Agricultura, o famoso MAPA, e teríamos que ter uma instalação adequada, o que inviabiliza. Porque eu teria que ter um prédio, de acordo com essas determinações, e instalações também diferenciadas, tipo industriais, em pequeno volume. Pode ser em pequeno volume, só que o custo é muito alto. Porque nós usamos panelas, como você está vendo, panelas de alumínio. Aí teria que ser panelas de inox e com sistemas já quase que automatizados. E são equipamentos muito caros. O inox no Brasil é caríssimo. Enquanto essa panela aqui, eu pago por ela, vamos dizer, R$300, uma panela dessa de inox eu vou pagar de 5 a 8 mil reais. E sem falar nos equipamentos e nos complementos que são necessários, para você ter, então, uma instalação aprovada pelo Ministério da Agricultura, para que você, então, finalmente possa aprovar e vender essa mercadoria no mercado. Só para vocês terem uma ideia, eu, como eu sou sócio da Serva Carioca, todo ano nós realizamos eventos cervejeiros com nossos produtos. O mapa está presente na porta. Eu não posso botar essa cerveja. Se eu botar essa cerveja no evento dos cervejeiros, eles vão fechar o evento. Porque eles estão dizendo que eu estou divulgando a minha marca. Então, eu mando o meu produto, mas sem o rótulo, sem o nome. Correto. Então, só para complementar isso, nós não temos nenhum benefício
nós temos uma legislação exatamente igual a uma macro cervejaria, os impostos são iguais a uma macro cervejaria, os impostos são muito altos e não temos então nenhum benefício. Então quem fabrica cerveja, seja caseira, seja cerveja artesanal, através das micro cervejarias, são pessoas apaixonadas por esse produto como nós, que enfrentamos muitas dificuldades e o ganho financeiro é muito pouco. Mas é a satisfação de mostrar para o povo brasileiro que temos produtos diferenciados. É mais isso. Lamento dizer, mas não sei se vocês souberam, em abril de 2014, desse ano, tramitou no Congresso um projeto, eu não lembro de quem foi o autor, mas que colocava 25 segmentos da economia brasileira no Simples. Entre eles, dentistas, advogados, corretores de imóveis, fábricas de vinho, fábricas de cachaça, fábricas de cerveja artesanal. Todas, sem exceção, ou seja, 24 foram aprovadas. Somente uma não foi aprovada. E quem foi? As cervejas. Cerveja. Então, interesses, né? São lobbies corporativos, sem exatamente, nenhuma, exatamente. que impedem. Exatamente. Na sua opinião, João, se você pudesse participar de uma mesa em que se discutisse essa tendência de se produzir esse tipo de cerveja que você produz, o que faltaria? Quais seriam os pontos fundamentais para que se viabilizasse que mais pessoas produzissem cerveja no nosso país? Eu acho que um projeto, uma aprovação diferenciada para o cervejeiro caseiro, para o cervejeiro artesanal, iria realmente favorecer todo esse processo. Porque para vocês terem ideia, eu não posso vender uma cerveja, não posso. Estaria sendo ilegal. Interessante. Eu sei que tem alguns colegas que comercializam, vendem entre amigos, entre vizinhos, entre conhecidos, mas eu, por exemplo, eu não poderia botar essa cerveja num bar, num restaurante, porque ele não está legalizado, eu não tenho mapa, eu não tenho CNPJ, por exemplo. Então teria que haver, como nos Estados Unidos, uma lei voltada para o cervejeiro caseiro, para cervejas artesanais. Infelizmente nós não temos hoje. Alguns estados estão começando a facilitar um pouco, como o Rio de Janeiro, com redução do ICMS, e alguns estados também. O movimento está começando a ficar um pouco forte, mas de uma lentidão muito grande, como é peculiar, né? Nos nossos projetos de lei, na nossa justiça, né? Tudo é muito longe, muito demorado, né? Mas, João, há de se entender também que o cantor, que o compositor diz o seguinte, que tudo que é bom é imoral, é ilegal ou engorda. É verdade. No seu caso aqui específico, é ilegal. O que nos causa muita espécie, porque ainda essa semana, João, nós noticiamos no nosso veículo que se deu aí essa semana mesmo. Uma cidadã, ela prestava um serviço de translado escolar, onde uma criança morreu de 2 anos de idade, porque ela fechou o carro, foi a manicure fazer unha e quando a criança não existe fiscalização. Eu li. Então, os problemas sérios, na verdade, desse país não são importantes, mas se importam na hora de se produzir, como vocês viram aqui, ficou muito bem colocado pelo João, que não é uma questão de retorno financeiro, não é uma questão que poderia sim ser uma questão econômica que ajudaria o país, o Estado, né, a ter um faturamento, um segmento diversificado econômico. Eles estão preocupados com esse tipo de coisa. Com certeza. É isso, João? A cervejaria artesanal poderia gerar muitos empregos, se realmente houvesse uma legislação favorável. Porque as microcervejarias, eles produzem, os tanques são pequenos, produzem pequenas quantidades, mas de muitos itens, como vocês viram ali no quadro. A variedade... Só pedir um parênteses de você, João. O João tem algumas técnicas que faz e daqui a pouquinho a gente vai falar dessas diversificadas técnicas das quais são produzidas essas cervejas artesanais. Mas vamos Exatamente. lá. Então, só para fechar, uma microcervejaria precisa de mais pessoas trabalhando, porque trabalha com pequenas quantidades. Já uma macrocervejaria é um processo todo automatizado e tanques monstruosos, onde a automação resolve tudo. Já na cervejaria artesanal, não. O João, ele não é só produtor de cerveja, não. Ele aproveitou a oportunidade desse gosto que o absorveu tão bem para passar
passar essa experiência dele para alguns alunos. E ele ministra aqui, é verdade, João? Exatamente. Dentro da sua própria casa, onde faz a sua produção de cerveja artesanal, um curso dedicado à produção de cerveja artesanal. Queria que o João falasse um pouquinho para a gente como funciona isso, João. Como é que você começa a dividir o seu gosto e essa produção com os seus alunos? Exatamente, e isso começou como? Um amigo ou outro me telefonava pedindo, João, me ensina a fazer cerveja. Então lá vinha esse colega do Rio, de outra cidade, para minha casa, enquanto fazia uma produção, uma cerveja, ele então aprendia. Aí comecei a perceber o potencial, principalmente da região serrana, já que eu estava morando aqui em Guapimirim, né? E eu fui para Teresópolis, fiz uma pesquisa, não tinha absolutamente nada de cerveja artesanal. Então, eu pensei nisso, vou divulgar o meu curso por Guapimirim, por Magé, por Itaipava, por Petrópolis, Teresópolis. E Teresópolis foi por estar próximo e por ser um município maior, que me recebeu muito bem. Então, eu recebi vários alunos aqui de Teresópolis que fizeram esse curso e posso afirmar para vocês, hoje já tem micro cervejarias implantadas e essas pessoas iniciaram a aprender cerveja aqui na minha casa. Que legal. Tem cervejarias já licenciadas, uma delas é em Penedo, a Penedon, foi uma das primeiras, que já tem o mapa, né? Outras em Teresópolis, outra em Santa Maria Madalena e por aí afora. Essa é a prova que o mercado está crescendo, está fervilhando, as pessoas vêm aqui, se apaixonam pelo processo e saem já mergulhando e nadando com toda a vontade para ter seu próprio negócio. João, qual é o órgão fiscalizador governamental diretamente ligado a vocês que faz esse tipo de impedimento? Quem é que regula? É o Ministério da Agricultura, né? E Vigilância Sanitária, né? Seriam esses dois. E uma das razões onde se consegue, então, o primeiro processo do mapa. Exatamente, para que você possa produzir e comercializar. Exatamente, porque eu entendo o porquê esses órgãos dificultam, vamos dizer assim, a nossa vida. É preocupado com saúde, preocupado naturalmente com o produto está sendo ingerido, né? Acontece que nós cervejeiros, como eu falei há pouco, fazemos cerveja apaixonados pelo coração. E o cuidado com essa produção é muito grande. Ela é tão grande que as nossas cervejas são extremamente limpas. Não há o risco de contaminar, porque nós somos muito cuidadosos. Nós trabalhamos por excesso nessa questão de limpeza de equipamentos, de sanitização, de todos os cuidados necessários para evitar que uma bactéria entre no produto e venha modificar esse produto. Eu digo isso porque eu nunca tive uma cerveja contaminada, exatamente pelos cuidados que eu tenho e que todas as pessoas que são treinadas, ou por mim, ou por meus colegas que também ministram cursos, passam esse conceito muito forte. E eu vejo isso na fabricação de colegas, na casa de colegas, que o cuidado é muito forte para que o nosso produto seja realmente sem contaminações, sejam produtos limpos, isentos de qualquer impureza que venha poder prejudicar a saúde humana, né? O papo está legal, mas eu começo a ficar curioso. Vocês aí do outro lado da tela devem estar também, porque eu quero aprender um pouco dessa técnica. É claro que a gente não vai conseguir fazer isso aqui. Mas na volta, no retorno dessa entrevista, João vai falar um pouco para a gente dessa técnica, dessa alquimia, isso verdadeiramente que acontece. Você precisa ser um pouco químico para entender um pouco da junção desses produtos e dessas químicas para se ter uma excelência na produção dessa cerveja. A gente volta já e vai falar sobre isso. Também não quero rum, nem vem que não tem. Eu não tô afim dessa garrafa de gin. Não sei qual é a graça de um porre de cachaça. Vou procurar de vela acesa qualquer lugar aonde esteja um monte de cerveja invadindo a minha mesa, jorrando como fonte um monte de cerveja, um monte de cerveja invadindo a minha mesa, jorrando como fonte um monte de cerveja.
Ok, continuando então esse bate-papo aqui gostoso, descontraído com o João, cervejeiro de natureza, mas um cervejeiro diferenciado, aquele cara que produz a cerveja artesanal. Tanto é verdade que a gente já está aqui e vai falar um pouquinho da cerveja que ele produz aqui no município de Guapimirim, a Cerveiga. A Cerveiga que é uma especialidade, como nós explicamos para vocês, isso trata-se de uma alquimia que engloba diversas culturas, tem alguns gostos preferenciais. Vocês estão vendo aqui uma variedade muito grande de copos, taças e canecas que se é degustado uma boa cerveja, e cada um desses degustadores, desses amantes da cerveja, tem a sua escolha. O João, nesse momento, está aqui preparando, fazendo já a sua alquimia aqui. A gente vai interrompê-lo novamente, pedir desculpa aqui, João. A gente sabe que você está aí no seu trabalho, já preparando essa cerveja gostosa. Mas a gente quer falar um pouquinho dessas técnicas, João. Você explicava para a gente, agora há pouco, que para se fazer uma cerveja de qualidade, para se fazer uma cerveja cujo gosto é diferenciado e agregado de valores, você tem algumas técnicas. A gente gostaria, sem a pretensão de fazer esse curso intensivo que você faz aqui, não é isso, para os seus alunos, um pouco dessa cultura, um pouco dessa técnica que você usa para fazer essa cerveja diferenciada. Perfeito. Bom, as técnicas são relativamente simples, são trabalhosas, requerem tempo, requerem paciência e cuidados, como eu falei há pouco com vocês, né? Para começar, nós precisamos de ingredientes de qualidade, né? Como eu falei, nós utilizamos maltes, lúpulos, levedura e água apenas. Então, esses ingredientes são todos trabalhados na panela. Na verdade, a primeira fase, que nós chamamos de braçagem ou sacarificação, como o nome está dizendo, é o processo de extrair dos maltes os açúcares, os amidos que ele nos dá. Então, é um processo que leva aproximadamente, vamos dizer, 2 horas para fazer o cozimento desses maltes. Na verdade, nós, seres humanos, não fabricamos cerveja, nós fabricamos mosto. Então, nessa abraçagem, nessa etapa inicial, nós produzimos o mosto, que é aquilo que nós temos que disponibilizar com bastante qualidade para que a levedura venha transformar em cerveja. A extração de cada um desses produtos seria isso, a grosso modo? Exatamente. Na verdade, os maltes têm algumas enzimas e o processo de aquecimento da água, né, tem que ser uma água especializada, tem que ser uma água ácida também, não pode ser água alcalina. Com determinadas temperaturas serão extraídas algumas enzimas e cada enzima vai dar características diferenciadas. Uma delas, que é a beta-amilase, ela extrai açúcares fermentáveis. São aqueles açúcares que a levedura realmente vai trabalhar para transformar o produto em álcool, CO2 e a cerveja, né? Depois temos também a alfa-amilase, que já são açúcares não fermentados. Então, esse processo leva aproximadamente 2 horas. Entre extração das enzimas e fazer o mash out, ou seja, encerrar o processo, que é quando chegamos na temperatura de 78 graus. Ou seja, eu começo na temperatura de 66, na primeira enzima, e depois vou para 78. Mas você nos falava, João, que para chegar ao processo final, você começa às 7 horas da manhã ou 6 horas da manhã e vai até 7 horas da noite, é isso mesmo? Exatamente. Só que então, como eu falei, foi a fase inicial, foi a primeira fase. Depois que essa sacarificação, o mosto, produção do mosto é terminada, nós temos muitas etapas pela frente. Tá? A seguinte, após esse mosto estar produzido, nós temos que fazer uma recirculação. Ou seja, eu tenho que tirar o produto, né, pela torneira e devolver para a panela. Retirar pela torneira e devolver para a panela. Só esse processo, dependendo da cerveja, dependendo do que nós queremos, poderá demorar de 1 hora a 60 minutos. Ok? Depois dessa recirculação, temos então a filtragem. Aí eu vou ter que começar a retirar o meu mosto, né? Porque aqui dentro vai acontecer o quê? Vamos ter um bagaço. Colocamos vários quilos de malte e a casca, o bagaço vai ficar na panela. Nós queremos de novo o mosto, que foi a água que extraiu aqueles açúcares, os componentes que nós tínhamos então no malte. Paralelamente, quando nós fazemos essa abraçagem, nós estamos aqui aquecendo água. E nós temos que fazer também uma lavagem. Então aqui, na verdade, eu tenho 60% de água e aqui eu tenho só 40%. Então essa lavagem ela tem que ser bastante demorada, tem que ser mais intensa, para que, como o nome está falando, eu consiga retirar todos os açúcares, todas as características do malte. Então, só esse processo de recirculação, eu posso levar umas 2 horas.
Então vocês já estão somando aí as 2 horas iniciais, uns 30 minutos da recirculação e agora até 2 horas da filtragem com a lavagem. Ok? Depois que então é terminado todo esse processo, ou seja, a água que estava aqui é jogada aqui dentro e retirado todo o mosto, aí sim, eu pego mais uma panela muito maior do que essa, e então eu vou começar a minha fervura. Se eu perder temperatura, como eu falei para vocês, eu trabalhei aqui o máximo em 78. Só que já com o fogo desligado, a temperatura caiu. E fervura eu quero chegar a 100 graus. Então imagina, uma quantidade aqui de 70 litros de mosto, eu vou levar quase 1 hora para atingir os 100 graus. Só que tem um detalhe, eu não posso colocar um fogo muito forte, senão o meu mosto poderá ser queimado. E se eu estiver fazendo uma cerveja clara, uma lager, uma cerveja de trigo, eu vou dar características de torrado, de queimado, e a cerveja então não vai ficar a cerveja que eu queria produzir. Já perde aquela característica da qual você se propunha a oferecer. Então, como eu falei, para fabricar cerveja é fácil, mas temos que ter cuidados, né? Não podemos ter pressa. Então, levamos quase 1 hora para atingir a temperatura de 100 graus. Depois que atingimos a temperatura de 100 graus, de acordo com o estilo da cerveja, eu posso levar mais 90 minutos ficando na ebulição de 100 graus. E é nessa fase que eu vou começar a adicionar os temperos, ou seja, o lúpulo. E, na verdade, temos vários lúpulos. Quando eu faço algumas cervejas, eu adiciono 3 tipos de lúpulos diferentes e com tempos diferentes. Eu começo com 60 minutos, depois outro em 45, outro com 30, com 15, 5 e até no 0 momento. E depois ainda posso utilizar esse lúpulo, como nós chamamos no dry hopping. Ou seja, quando estiver em maturação, eu jogo ainda algum lúpulo dentro da minha cerveja para dar características do aroma que eu quero dar àquela cerveja. João, me permita então nesse ponto aí uma observação, uma correção. Quando eu comecei essa matéria aqui sobre a produção de cerveja artesanal, eu falei em técnica, mas ela vai além da técnica, João. Estou vendo que tem que ter o talento. Se tem o talento, gente, tem arte. Então essa produção, ela não é só técnica, ela é muito mais arte do que talento. Não, é verdade. Paciência. É verdade, é verdade. Você tem que ter criatividade, né? Você tem que ter um pouco de sorte também para você fazer uma receita, criar uma receita que seja boa, né? Que agrade você, que agrade seus amigos, seus vizinhos, né? E aí, mais uma vez, a paciência, não temos que ter pressa. Quando eu falei na extração de todo mosto, a torneira não pode ser aberta rapidamente. Porque, de novo, estamos fazendo um processo caseiro. Os equipamentos são rudimentares. Não temos equipamentos complexos. O filtro que eu tenho lá dentro é muito simples. Então, se eu abrir a torneira com muita pressa, eu vou ganhar tempo, mas eu vou acabar arrastando um monte de bagaços. Então, já estou dificultando as fases seguintes. Mas, João, você acresceu aí um outro elemento que não estava na minha pauta, que é sorte. E a gente sabe que o João ganhou um prêmio porque ele produziu uma cerveja que foi à base da sorte. Não é isso, João? Conta essa história pra gente. E é verdade, se vocês olharem para esse quadro aqui, essa é a cerveja que foi premiada em 2º lugar em 2007. Vocês veem que tem 7 maltes. Hoje, pelo conhecimento que eu tenho, e quem conhece um pouco de cerveja vai dizer assim, puxa, mas não precisa de 7 maltes. Você faz uma boa cerveja com 2, 3, 4, 5 no máximo, né? E essa minha tem 7. Mas por quê? É sorte. Era um concurso que estava marcado, estava definido a data, e eu estava com o meu tempo muito curto. O que é que eu fiz? Fui no meu estoque de maltes e usei um pouquinho de todos. Essa é a verdade. Com algum conceito, já que eu já tinha algum aprendizado, né? Com malte Pilsen como base, com malte Viena, Cara Munique, mas os outros foi o restinho que eu tinha em estoque. Juntei tudo e dei uma cerveja que foi... Caiu no gosto no gosto, né? Entre muitas cervejas, ela ficou em 2º lugar, né? E aquela história que você encomendou também, fez uma encomenda, né, de malte e não chegava. Exatamente. E você se viu desesperado. O que aconteceu, João? Exatamente, foi com a minha cerveja de trigo, a Intrigante, né, como eu já tinha o nome nela, né? Pedi ao Rio Grande do Sul, incrível que pareça, né? Vocês estão ouvindo falar, eu pedi mercadoria no Rio Grande do Sul, porque o Rio de Janeiro não tinha nada. O Rio de Janeiro só tinha água e bebedores. Eu tinha que comprar, Campinas tinha alguma coisa, né? Paraná tinha alguma coisa, mas eu comprava mais de Porto Alegre, né? Hoje nós temos no Rio de Janeiro, coisa de 2 anos para cá. O Rio de Janeiro não tinha nada disso, né? Então eu fiz uma encomenda de maltes de trigo e malte de cevada também. Acontece que roubaram o caminhão. A carga foi roubada. E a carga não ia chegar a tempo para mim, a outra remessa não ia chegar. Aí eu usei um pouco a criatividade. Como eu vou resolver? Eu quero participar, quero fazer minha cerveja, como? Aí lembrei que existe trigo não maltado, né? No mundo verde, nessas casas especializadas, né?
parti para essa casa, comprei alguns quilos de trigo não maltado e fiz uma mistura, né, entre trigo não maltado e o Pilsen, né? E, curiosamente, deu uma cerveja que foi no agrado também de uma degustação de todos os cervejeiros no Rio de Janeiro, onde só degustamos cerveja de trigo. E a minha cerveja ficou entre as 5 mais apreciadas de todas que estavam participando, né? Então, é uma receita que ficou em função de um acontecimento, em função... E até hoje você mantém, que é a Cerveiga. Ah, sim, Cerveiga é a marca de todas elas, né? De todas elas. Mas o nome dela é Intrigante nesse caso é específico. Intrigante. Exatamente. Por que o intrigante? Desculpa, João. Pegando uma brincadeira, né? Como é de trigo, né? Isso. E a gente fica intrigado com algumas coisas, né? Então foi uma brincadeira, né? Juntando uma palavra com a outra, né? Como você pode perceber, todos os nomes são assim. Essa que foi premiada, em segundo lugar, é uma porter defumada, né? Então, como é uma porter, é uma cerveja escura. Correto. Né? E Smoked é defumada, então é um nome que é bastante interessante, né? Nega Fumê. Então ficou Nega Fumê, tá até hoje. Eu só dei uma mudadinha, né? Hoje é Nega Fumê. Acho que é mais sonoro ainda do que Nega Fumê. Como vocês veem, acima de tudo, o João, ele é um artista. É claro que a gente está falando de um segmento específico, que hoje a gente fala da cerveja, mas o João, o artista é assim. Ele hoje fala de um produto específico, mas poderia estar falando aqui em artes plásticas, poderia estar falando em qualquer outro segmento da arte, porque nós estamos diante, verdadeiramente, de um artista. João, o que a gente quer saber agora é o seguinte, dentro dessa sua arte, a gente vê que você tem, inclusive, uma malha aqui, eu vou pedir você para chegar um pouquinho aqui para o nosso espectador ver que, fundamentalmente, o produto que é feita a cerveja artesanal, ela está aqui, é o malte, o lúpulo, a água e o fermento. Isso é a base de todo esse trabalho que você faz. A partir daqui, exatamente, é claro que tem tudo isso que vocês acabaram de ver. Sorte, dedicação, carinho, em suma, tudo agregado a esse valor para a produção de uma cerveja de qualidade. Com certeza, ou seja, esses ingredientes misturados, e a variedade é muito grande, de acordo com as quantidades que você define na receita, vai então dar uma cerveja boa, uma cerveja que seja apreciada pelas pessoas, né? Então depende muito dessa receita. E em função desses 4 itens, parecem poucos, mas a variedade de maltes é tanta, a variedade de lúpulos é tanto, um fermento específico quase que para cada estilo, e mais os eventuais temperos que você pode agregar. Eu tenho uma cerveja que não está aqui nessa lista, aliás, desculpa, está sim, a Pumpkin Ale, que é a Tony Beer, é uma cerveja de abóbora, uma cerveja que foi temperada com canela, pimenta, gengibre e noz moscada. Essa cerveja aqui, eu temperei ela com passas. A Viena. A Viena, exatamente. E aqui... Que é envenenada, não é envenenada não, tá? Envenenada. E aqui eu tempero com zimbro, que é um outro tempero que existe também. E tem outras também, que são temperadas de uma forma criativa, né? A gente vai na natureza, eu já fiz uma cerveja, que eu fui no meu pé de laranja, dei uma raspada na laranja e botei no processo, né? Saiu uma wheat beer, que é um estilo belga, que especificamente leva casca de laranja. Só que é uma casca de laranja desidratada, só que eu não tinha isso aqui em Guapimirim, eu digo, vou no meu pé de laranja e vou usar a laranja, e ficou extremamente gostosa. De novo, é alquimia, né? É você criar, é você inventar e um pouquinho de sorte para tudo dar certo, né? Não, e o artista, ele se prevalece dessas coisas mesmo, da arte dele, para fazer a diferença. João, o que a gente quer saber de você agora é o seguinte, eu imagino que a esse ponto, o nosso espectador, lá do outro lado da telinha, deve estar curioso em saber o seguinte, em te conhecer, vir aqui à sua casa e poder participar desse curso. Como é que é feito isso? Qual é o contato? Como ele pode chegar a você para conhecer um pouco mais de perto essa técnica que você produz, essa cerveja deliciosa? Esses cursos são divulgados na primeira página da Serva Carioca. Como eu falei, a Associação dos Cervejeiros Artesanais do Rio de Janeiro, e lá tanto o meu curso quanto de outros colegas é divulgado lá. Então, todo mundo que vai no site da Serva Carioca vai localizar lá meu telefone, meu e-mail, e lá tem as datas dos próximos cursos. Então, eu recebo e-mails por aí, amigos que divulgam para amigos, e às vezes jornais,
Eu ia chegar aí, João, que agora vocês lá no Guapi Online, acessem guapionline.com, vocês terão acesso a esses links, os quais o João acaba de colocar aqui, você terá o telefone de contato com ele, poderá vir aqui participar desse curso maravilhoso, que acima de tudo, para você, até dona de casa, você cervejeiro, você amante da boa cerveja, poderá participar. Nós vamos estar disponibilizando lá para vocês através do nosso veículo de comunicação e você poderá entrar em contato aqui com o João. Embora, João, vou te dizer, hein, o cara chegar aqui na sua casa é um pouco difícil, porque o condomínio é muito grande, isso aqui é simplesmente, sendo muito curto, é um paraíso. O João vive num paraíso que é próprio também do artista para poder ter todo esse encantamento para desenvolver essa coisa gostosa que ele faz aqui na sua casa. Não, é verdade. E aproveitar e dizer que desses meus alunos aqui, vários são de Guapimirim. E já tem alguns cervejeiros aqui em Guapimirim que produzem sua própria cerveja. E já estamos começando a trabalhar para criar também a Associação dos Cervejeiros Artesanais de Guapimirim. Que o objetivo é divulgar essa cultura, né? É uma cultura que está crescendo, como eu falei, e é a cultura que nós amamos e que gostamos de divulgar. Então, o objetivo é reunir esses cervejeiros, cada um levar sua cerveja, definir encontros e cada um provar a cerveja do outro colega e haver comentários, né? Comentários que acabam ajudando na melhoria do produto, né? Quem começa nunca começa tendo produtos perfeitos, né? Então, os mais experientes vão passando a experiência para os menos experientes, né? Ó, faça isso, muda aquilo, aumenta isso aqui, reduz aquilo. Então, é importante essa reunião dos cervejeiros para ajudar no desenvolvimento e na divulgação também desse hobby, que é um hobby fantástico, né? Todos os segmentos, João, eles têm aqui, dentro das suas propostas de cultura, um ponto onde se reúnem, seja ele na whiskeria, os que gostam de whisky, sejam os literários que gostam de literatura e procuram aquele local específico. E aqui em Guapimirim, nós temos também um ponto de encontro dos cervejeiros, que é capitaneado, inclusive, pelo João, que a gente vai pedir um pouquinho a ele esse endereço, como é que eu acho lá, aonde eu frequento. Eu sei que lá existem diversas marcas de cervejas, o João comercializa lá cervejas consagradas do mundo todo, não é isso, João? Exatamente. Como é que a gente acha esse endereço teu, João? Na verdade, esse local é o local onde esses cervejeiros já se reúnem, 1 a 2 vezes por mês, normalmente numa quinta-feira, eles vão para lá e levam as suas cervejas, e degustamos, então, normalmente sempre levam para eu degustar, para eu comentar, porque obviamente foram alunos, gostam de ter sempre a opinião de quem orientou, né? Então esse ponto é na Cerveja Entre Amigos, é a loja que foi criada por mim, por mais 2 amigos, 2 vizinhos, 2 cervejeiros aqui desse condomínio, que também são amantes, são apaixonados por cerveja, e criamos um barzinho que o objetivo desse barzinho é mostrar para Guapimirim que existem produtos diferenciados. Existem cervejas muito diferentes das que estamos habituados a beber. Então, hoje nós temos lá 150 rótulos, entre cervejas nacionais, que estão muito boas, temos cervejas maravilhosas, e alguns rótulos importados. E temos também, como já é chamada a nossa loja, a cervejaria, ou então a choperia, porque hoje temos 5 chopes. Hoje temos 5 chopes diferenciados lá. Por acaso, falando que nós temos lá hoje, seria a Lager ou a Pilsen, temos uma IPA, que por incrível que pareça, a galera de Guapi está curtindo muito, é um produto forte, como vocês vão provar. Temos a Viena, temos a Trigo e temos uma América Pale Ale também. Não produzidas por mim, como eu falei, não é legal, eu também não tenho capacidade de produção para atender o comércio, vamos dizer, mas são cervejas que vêm de 2 fábricas que eu gosto, que eu conheço e que têm produtos realmente de qualidade. Uma relação custo-benefício fantástico e vocês terão a oportunidade de ir lá um dia e provar esses produtos. Já estou correndo para lá, João. Só explicar aqui para o nosso espectador que ele está a pelo menos ali, no máximo, João, a 100 metros do pórtico de Guapimirim, na BR-116, em sentido a Teresópolis. Ou seja, no pé da serra, vocês vão ver ali algumas lojas, alguns restaurantes, e dentre elas está a loja e o bar do João, que vocês poderão fazer essa degustação, esse momento ali de bate-papo, dessa cultura de cerveja e, claro, contraindo ali um papo descontraído demais, conhecendo amigos e fazendo novas amizades, não é isso, João? Exatamente, só para complementar, nós ficamos então no shopping que é chamado Ponto da Serra, bem do lado do portal do Guapimirim, e nós funcionamos de terças a domingos, das 11 horas até o último cliente.
Normalmente saímos de lá 2, 3 da manhã, principalmente na sexta e sábado, porque a última loja a fechar. Porque, como eu falei, cerveja todo mundo gosta e nesse calorzinho, então, todo mundo fica um pouquinho para depois. E você, cara, tá esperando o quê? Pega aí a esposa, a família, vai lá curtir um pouco dessa cultura gostosa, como vocês viram, acima de tudo, feita com carinho, com dedicação, com muita criatividade e um ambiente que você vai poder estar ali descontraidamente com a sua família, batendo papo e curtindo a vida do carioca. João, a gente te agradece essa entrevista, essa explicação. A gente espera que numa próxima oportunidade possamos voltar aqui no João, não aqui, João, gostaríamos de fazer uma continuidade dessa tua entrevista lá na sua loja, onde a gente vai poder estar mostrando um pouco mais dessa cultura da cerveja artesanal aqui no Brasil e principalmente no Rio de Janeiro. Como eu falei para vocês, existe hoje um roteiro criado pelo governo do estado para fazer uma amostragem desses produtores de cerveja artesanal e a gente, acima de tudo, através da cultura de Guapimirim, mostrar para vocês que aqui na nossa cidade, na cidade de Guapimirim, no estado do Rio de Janeiro, no pé da serra, existe cultura. E a cultura a gente divulga para você através da rede de TV Web+, do guapionline.com e sempre mostrando e noticiando para vocês tudo o que acontece na sua cidade. Antônio Alexandre para o webjornalmagiaonline.com, rede de TV Web+, guapionline.com, sempre à disposição da população carioca. Muito obrigado e até breve. Nem uísque também, não quero rum, nem vem que não tem. Eu não tô afim dessa garrafa de gin. Não sei qual é a graça de um porre de cachaça. Vou procurar de vela acesa qualquer lugar aonde esteja um monte de cerveja invadindo a minha... Tempero também de pimenta, de canela, de gengibre e moscada, você vai apreciar esses aromas muito leves. Porque uma das coisas que tem que ter uma cerveja, como qualquer alimento, tem que haver equilíbrio, tem que ser equilibrada. Se você temperar ela excessivamente, é a mesma coisa que você botar muito sal na feijoada, né? Vocês não vão conseguir comer. Verdade. A cerveja é a mesma coisa, tem que haver um equilíbrio. E ela ficou muito, muito equilibrada. Então, talvez vocês nunca tenham bebido uma cerveja de abóbora. É uma cerveja feita com abóbora moranga, tem que ser ela, porque ela dá um aroma um pouquinho mais ativo. E esses temperos que entram em pequena quantidade. Para você ter ideia, ela entra em gramas. Em gramas. A pimenta, se não estou enganado, 5 gramas. De 60 litros de cerveja, entrou 5 gramas. A canela um pouquinho mais, acho que 8 gramas. O gengibre, muito pouco, acho que 2 ou 3 gramas. E noz moscada também na mesma base. Um pouquinho, que já tem alguns maltes um pouco diferenciados, né? Mas com certeza você vai gostar. Agora, João, como ninguém é de ferro, vou pedir licença lá ao nosso telespectador para nós fazermos essa degustação aqui e provar dessa delícia que é produzida aqui na casa do senhor João, do João. Nosso amigo que deve estar com sede também. Nosso cinegrafista, é claro que daqui a pouquinho ele vai degustar aqui junto com a gente também. Saúde, então. Aqui, ó. Muita cerveja na nossa... De vela acesa, qualquer lugar aonde esteja um monte de cerveja invadindo a minha mesa, jorrando como fonte um monte de cerveja, um monte de cerveja invadindo a minha mesa.